esse momento, esse segundo encontro do nosso Hangout, né? Eu quero, assim, queria muito, assim, eu sei que lá no grupo a gente tá vendo é, alguns resultados, né? Ainda tímidos nesse começo, mas eu tenho certeza que são muito significativos e é assim mesmo que acontece, até porque a gente está fazendo um trabalho, é, vamos dizer assim, em grupo, então cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de perceber, cada um tem o seu jeito de aprender, de experimentar. Então a gente está testando mesmo, né? Cada um está experimentando da melhor forma possível. Aqueles que têm um pouquinho mais de percepção talvez tenham resultados mais rápidos, mas a gente vê que tem resultados, né? O Eu Amo Me Amar está fazendo milagre, não é verdade? Como é que vocês estão se sentindo? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Tem alguém que fez perguntas, eu não sei como é que eu acesso isso, gente. Vai ter que fazer pergunta direto no chat, porque eu realmente não sei. Não sei se a Jaqueline já está aqui, porque eu também não consegui colocar a Jaqueline moderadora. A gente fez de tudo, tentamos muito, mas a gente não conseguiu, então só quando o Bruno vier que a gente consegue, né? Ah, a Jaqueline está aí, ok. Então, tem duas perguntas, Jaqueline, mas eu não sei se... Deixa eu ver se eu consigo acessar. Não, eu não consigo acessar. Não sei fazer isso. Então, assim, pode escrever, as duas que escreveram, que é a Nara Neire e a Carla. Vocês podem escrever a pergunta direto aqui no chat, tá? Que a gente, porque eu não sei como acessar essas perguntas. Eu não vi isso ainda. Que a gente conseguiu, olha que coisa. Hoje eu fiquei o dia inteiro sem internet. E fiquei assim quase 4 horas com o pessoal do provedor tentando resolver o problema. Quando eu consegui resolver o problema da internet, aí é que eu fui resolver as coisas dessa sala, entrar para poder... Então não deu tempo da gente ver, porque a sala foi liberada para mim hoje de manhã e eu não tive acesso. Então assim, eu peço realmente desculpas, mas aí a gente vai se adaptar da melhor forma possível e não vamos ficar chateadas com isso. Então as perguntas vocês podem colocar no chat, a Jaqueline filtra aí para mim, por favor. E eu prometo que a gente, no momento de perguntas, a gente responde a todas, tá? Então a gente está aqui nesse encontro, é o encontro do grupo. O grupo cresceu demais, né? Graças a Deus, isso é muito bom. Isso é sinal que quanto mais, assim, mais pessoas, a gente tem um padrão de vibração muito maior, né? Então a ideia é sempre procurar manter o foco, aquelas pessoas que entram um pouco mais entristecidas. A gente tem que apoiá-la, a gente tem que acolher, porque não é fácil, a gente sofre muito, né? As mulheres sofrem muito por amor. E não é para ser assim, amor não é para fazer a gente sofrer, amor é para fazer a gente feliz. Então a gente se ajuda para melhorar o astral de todo mundo que entra no nosso grupo. Eu sei que tem pessoas maravilhosas que já fazem isso, né? Pois é, Ana, em uma semana foram mais de 1000 membros, né? E a gente, assim, a gente vai fechar esse grupo no dia 7 de agosto. Dia 6 a gente vai ter o nosso terceiro hangout. Então, depois desse terceiro hangout, a gente vai fechar. Por que vai fechar? Porque eu quero poder fazer um trabalho bom. Então, 1000 pessoas já é muito, né? Mas eu não quero fechar agora porque eu sei que tem gente que quer entrar ainda. Então, a gente vai tornar esse grupo secreto. E só vão entrar pessoas que a gente moderar. Ou seja, se vocês tiverem um amigo que quiserem... uma amiga, né, que querem entrar, que queira entrar no grupo, aí vocês vão mandar um recadinho pra gente, olha, eu mandei um convite para uma amiga, e aí a gente vai analisar para poder permitir que essa pessoa entre, porque a gente quer ver resultados. A gente vai abrir o grupo em determinados momentos, mas assim, nesse período já foi demais, né, já tem bastante gente e a gente quer manter um nível de qualidade, de assiduidade, de disciplina para os exercícios. Porque eu sei que funciona, eu vi isso com muitas mulheres e vai funcionar para vocês também, então a gente quer que dê resultados, né? Então essa é a ideia. Eu vou começar hoje aqui, a gente vai falar hoje de várias, assim, de um assunto especial. Eu espero que vocês tenham assistido a aula de padrões, né? Eu vou explicar aqui, já que tem bastante gente aqui presente, eu vou explicar que
aquela aula que foi disponibilizada para vocês era uma aula de um grupo fechado, tá? De um grupo de poucas pessoas, em que eu estava preparando o trabalho para elas. E o que aconteceu? A gente não levou isso à frente por diversos fatores, os participantes não puderam continuar, e aquela aula ficou ali. Então, vocês vão ouvir eu falar de apostila, porque havia apostila. Essa apostila eu estou fazendo a revisão nela, para depois disponibilizar para vocês de alguma forma. O exercício da criança interior, né, que eu menciono, a gente disponibilizou lá no grupo para vocês fazerem. Eu espero que vocês tenham feito, né, o exercício. Aquele exercício é para vocês fazerem sozinhos, em casa, num lugar tranquilo, sem que haja interrupção, porque ele é um trabalho profundo dentro de você. Em um outro momento eu vou falar sobre a criança interior com mais profundidade e a importância disso. E aquela aula eu dei para vocês porque eu acredito que ela deve ter dado uma ideia para vocês do que é realmente o trabalho. Porque o que é o padrão de referência? Não adianta você mudar a sua forma de vestir, mudar o cabelo, ir no melhor profissional de sedução da face da terra. Não adianta você ir ao psicólogo, fazer diversos tratamentos que você queira fazer. Se você não mudar o seu padrão de referência, nada feito. É como se fosse um software que está rodando lá, o software artificial, né, que foi inserido em você aí na tua infância, e está rodando ali, e não adianta, você pode fazer tudo, seduzir, ficar bonitona, fazer plástica. Se o padrão de referência for aquele, não adianta. Então, aquela aula é só para você ter uma ideia de que enquanto não for feito esse trabalho, não adianta. Então hoje a gente vai falar um pouco de crenças. Eu espero que todas tenham assistido realmente a aula. Quem não assistiu, está lá no grupo, é só aproveitar e assistir. E a gente hoje vai fazer vocês vão aprender uma ferramenta para limpar o sentimento que te faz conectado à crença, que fortalece o padrão. E provavelmente na outra aula, tá, na próxima aula do dia 6, a gente vai fazer as substituições de padrão. Por que eu ia fazer as duas coisas hoje? Por que eu resolvi não fazer? Primeiro que vocês estão com muito exercício, tá? Segundo que só esse exercício do sentimento, se vocês exercitarem até semana que vem, nossa, isso vai facilitar tanto o trabalho para o próximo Hangout, que vocês não têm ideia, vocês vão ali, vocês vão resolver o problema de vocês, eu tenho absoluta certeza. Então a gente precisa treinar isso que a gente vai fazer hoje, tá? Mas antes, né, da gente falar da ferramenta, eu quero... Cadê? Aqui. Eu vou falar de novo do meu currículo, porque eu falei um pouco dele na outra aula e acabou que caiu, e aí quando voltou eu não falei muito para não ficar muito tempo, né? Só para quem está me vendo pela primeira vez ou quem está participando a primeira vez do Hangout saber quem eu sou, o que eu faço, por que eu estou aqui. Então eu sou formada em Direito, né? E fiz o curso de Life Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Me tornei especialista em relacionamento afetivo porque em todo o meu trabalho, toda a minha história de trabalho, porque assim, eu deixei a faculdade de Direito assim que eu me formei, não era aquilo que eu queria. No último ano, só para vocês terem uma ideia, para refrescar a cabeça, eu fui estudar filosofia. Só para isso, né? Porque eu adorava estudar, sempre gostei muito. E aí eu me encontrei naquele universo da filosofia pela Nova Acrópole. E ali eu estudei florais, eu estudei um pouquinho de astrologia, mas eu não terminei o curso, por isso que eu não coloquei aí. E ali eu me encontrei, né, como ser, e aí eu consegui ali fazer o trabalho de atender as pessoas. Nesse período, né, nesse ano após a formatura, eu fui estudar Reiki, aí fiz os 2 anos seguintes até chegar ao mestrado, fiz o curso de florais baseados na filosofia, que foi bem interessante para mim. E venho trabalhando nesse campo vibracional, nessa medicina energética, desde aquele período, desde 2000 praticamente. Então, assim, todos os meus atendimentos, eu atendi pessoas de vários tipos, homens, mulheres, crianças, idosos, de toda idade, né, de todo jeito. E o tema quase sempre entre as mulheres era relacionamentos, estava relacionado a relacionamentos. Então, eu criei uma coisa de uma habilidade tão grande no campo do relacionamento que essas pessoas resolviam suas vidas, né? E quando eu fui fazer o curso de coach, eu já tinha feito de metafísica,
Então, quando eu fiz o curso de coaching, isso me deu realmente condições, vamos dizer assim, de aplicar com mais técnica, vamos dizer assim, ou adaptar aquela técnica do coaching àquele trabalho que eu já fazia. Então, os resultados foram muito mais acelerados. Por isso que eu me tornei especialista em relacionamento afetivo, só que eu não, vamos dizer assim, abria para todo mundo, né? Porque o meu trabalho sempre foi muito sigiloso, né? As mulheres não queriam que seus parceiros soubessem que elas estavam com uma coaching ajudando elas a conquistar ou atrair, né? Lógico, né? Quem se sentiria bem, né, com isso? Então a coisa ficou meio escondidinha, vamos dizer assim, né? Eu até tentei fazer um site, mas ficou muito pouco tempo no ar, porque eu vi que não era por aí, né? E eu fiquei fazendo o meu trabalho. Eu fiz o curso de ativismo quântico, que me trouxe ainda mais ferramentas e conhecimento nessa base mais científica, quer dizer, é como se tivesse conectado todo o conhecimento e experiência de observação nesse tempo. Me tornei prática em toque quântico também, que é um trabalho fantástico nessa área da medicina vibracional, né? Mestre Reiki lá atrás, né? Criadora do sistema de Reiki integrativo quântico e o Water Reiki, sendo que o Water Reiki eu apresentei num congresso, e esse trabalho está publicado na revista científica FIEP, que para mim isso é um prazer muito grande. Eu não pude levar esse trabalho à frente, que é o trabalho do Reiki aplicado à água, né? Dentro da água. A gente fez uma série a gente pesquisou em muitos pacientes, em muitos clientes que eram pacientes de um professor de hidroterapia, né? Então isso foi fantástico, a experiência foi fantástica. E está registrado lá. Em algum outro momento, quando eu puder, eu retorno essa pesquisa, né? Que eu gosto demais. E aí me formei em terapia floral, como eu já disse, tenho um livro publicado, sou empreendedora digital, ativista do desenvolvimento humano sem fronteiras, que eu acredito que é possível se desenvolver pela internet, não precisa ser presencial. Eu acredito que é possível você aprender coisas e recursos e conseguir aplicar na sua vida. Eu acredito nisso piamente, eu vejo a prova disso, vocês estão sendo provas disso. Então eu levanto a bandeira do desenvolvimento humano sem fronteiras e acessível a todos, né, que é o que a gente está fazendo aqui. E sou sócio fundadora do projeto online Auditório da Alma, que é um projeto que atua no apoio, no acolhimento das pessoas que buscam por desenvolvimento, né, pela internet, que buscam um aconselhamento, uma ajuda de alguma forma na internet. Essa é a missão do Auditório da Alma. E dentro do Auditório da Alma a gente tem alguns outros projetos. A gente tem um projeto que é o Auditório Plus, que ajuda empreendedores digitais a se manterem motivados, né, e a continuar seus projetos à frente. E esse trabalho do Auditório do Coração, que vocês estão vendo, é uma parte integrante do trabalho do Auditório da Alma, que esse Auditório do Coração ele tem duas vertentes. Uma é essa da lei da atração para relacionamentos, e a outra é o trabalho do poder do coração, onde a gente ensina, onde eu ensino a você atuar e trabalhar na força e no poder do seu coração. Então, essa é a nossa atividade, é o que a gente está fazendo. O auditório ainda não chegou ao máximo do que ele pode alcançar, mas nós estamos no caminho e vocês fazem parte disso. Como o símbolo do auditório é um barquinho, vocês estão no mesmo barco com a gente, navegando aí para um lugar maravilhoso, né? Com certeza para um lugar magnífico. Então eu quero explicar por que, a razão, o que me motivou a fazer esse trabalho com vocês. A Jaqueline sempre, minha super parceira, amiga, conselheira, coaching, confidente, tudo, né? Jaqueline é tudo, não é à toa que a gente trabalha juntas assim nesse projeto e a gente consegue coisas assim maravilhosas, né? Aí o que acontece? A Jaqueline sempre diz assim: Alessandra, você tem que levar isso para as pessoas, esse trabalho, porque eu não estava mais fazendo, né? Eu estava fazendo muito pouco esse trabalho, eu já não queria mais, sabe? Eu estava tão empenhada no trabalho do auditório, que não é pouco trabalho. Para vocês que estão aí do outro lado, vocês não imaginam o que a gente faz do lado de cá, né? Eu tenho dormido aí 4 horas por noite, eu acho, se durmo isso, né? Eu durmo super tarde, acordo super cedo e é o tempo inteiro, assim, aí tem as coisas de casa, da família, né, para cuidar, tem uma filha pequena, um marido, então a gente cuida de tudo e mais alguma coisa e ainda tem todo o trabalho do auditório, então vocês não fazem ideia de todo o trabalho que tem por trás. Então a gente dorme cerca de 4 horas por noite, mas tá tudo bem,
Eu amo fazer, eu nem percebo a hora passar, né? Então isso é ótimo. E o que que me fez, né? A Jaqueline sempre falava, Alessandra, você tem que entregar isso para as pessoas, a mulherada tá sofrendo. Aí eu falei, ai, Jaqueline, ainda não. Eu não me sentia, sabe? Sabe aquela coisa de trabalhar muito em sigilo e você fica assim, como é que eu vou me lançar nisso e as pessoas vão ver? Eu não sei como é que vai ser, né? Era uma certa timidez, porque se vocês observarem meus primeiros vídeos lá no Caminhando com as Estrelas, vocês vão perceber. A gente venceu muito, tanto eu quanto a Jaqueline, a barreira de gravar vídeo, porque é uma exposição muito grande. Então a gente aprendeu, assim, meio que teve que vencer essa barreira para conseguir levar, né, esse trabalho dessa forma. E quando a gente venceu isso, a gente se cuidou, a gente uma ajudou a outra, incentivou a outra, a gente conseguiu vencer essa barreira, por isso que a gente está aqui. E aí eu falei, bom, um dia eu sempre trabalho na coerência cardíaca, que eu já falei para vocês em outro momento. Então eu sempre trabalho nesse estado de coerência cardíaca, sentindo o coração em alinhamento com as vibrações do coração. Todos os dias, a todo momento, a todo segundo, eu estou no meu coração, sempre. Eu estou falando com vocês, eu estou no meu coração. Então, no dia 12 de junho deste ano, dia do jogo da Copa, lá o primeiro jogo do Brasil, eu acordei com aquela intuição de você hoje vai escrever sobre o seu trabalho e você vai escrever em 10 passos os segredos os seus segredos profissionais. Eu falei, ok, eu não questiono, né? Quando eu recebo essas mensagens do coração, eu não questiono. Então eu acordei e comecei a escrever. Eu escrevi naquele dia, durante acho que umas 9 horas, né? Eu só parei para almoçar, preparar almoço, essas coisas. Foi, né, um dia de feriado, né? Vamos dizer assim. E por causa do jogo virou feriado. E eu consegui fazer um e-book todo com os meus 10 passos. Eu consegui fazer esse e-book todo. E aí eu mandei o arquivo para a Jaqueline dar uma olhada. A Jaqueline falou, Alessandra, você tem que entregar isso. Eu falei, calma, ainda não. Ela, Alessandra, mas as mulheres... Eu falei, não, ainda não. Ainda não. E eu estava trabalhando naquilo, o e-book estava pronto. Aí você vai só melhorando, encontrando imagem, fazendo aquele trabalho de revisão, incluindo alguma coisa, né? Que eu gosto de fazer as coisas com muito carinho, com muito tempo, né? Tal. Aí eu tava na dúvida, eu falei, não vou lançar isso não, vou deixar isso quieto, não vou fazer isso não. Um belo dia, uma coisa de 2 semanas depois, um domingo à noite, eu tô aqui no meu lugar de trabalho, né? Eu tô no meu quarto, aqui no canto aqui no meu quarto, e meu apartamento ele fica de esquina, eu escuto gritos lá fora. E aí eu levanto e fui ver o que estava acontecendo. E eu vejo a triste cena. Uma mulher ajoelhada no meio da rua. Ela não estava na calçada, estava no meio da rua, agarrada nas pernas do namorado, pedindo pelo amor de Deus para que ele não a deixasse. Gente, aquilo me deu uma dó no coração tão grande. A vontade de descer e dar meu cartão para ela, ou então trazer ela para casa e dizer assim, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faça isso. E eu não podia interferir, ele estava muito aborrecido, e ela chorando em prantos, ajoelhada no meio da rua, agarrada nele. E ela, pelo amor de Deus, não faz isso, eu te amo, não me manda embora, não me deixa. E ele diz, eu não aguento mais, você não me deixa, você me sufoca, onde você vai, se arruma barraco, onde você vai, você não me deixa fazer nada. Eu não aguento mais isso. Ele gritava e ela gritava. Gente, era uma coisa que dava uma dor tão grande no meu coração. E a minha filha apavorada, e eu conversando com a minha filha tem 10 anos, né? Filha, não é assim, isso não é relacionamento, essa pessoa está precisando de ajuda. Ela, ai mamãe, ajuda ela. Falei, filha, mas eu não posso ajudar, não posso interferir, eles estão com muita raiva, se eu chegar ali é capaz de eu até apanhar, né? Eu falei, não vou fazer isso, vamos fazer oração, vamos mandar vibrações de amor para eles. Eu sei que eles foram se acalmando, a coisa durou ainda uma meia hora, mas eles foram embora. Naquele dia, eu decidi que eu não podia mais deixar esse trabalho oculto. E eu falei assim, tudo bem, e esse era o sinal que eu precisava? Tá bom. Então agora me diz o que fazer. Isso foi num domingo, né? E eu, com aquela coisa, aquela cena, aquela sensação, fazendo a oração, né, ainda para aquele casal. E eu, quando foi no sábado seguinte, foi isso, mais ou menos isso, né?
Não, só foi um tempinho depois. Acho que umas 3 semanas depois, eu acordei, que aí já foi no sábado, né? Sábado passado. Sábado retrasado, né? 2 sábados atrás. Eu acordei com o título do grupo, o título da fanpage no Facebook e o título do grupo. E eu imediatamente, eu acordei, o coração me deu aquela imagem que vocês veem lá no banner da fanpage do grupo, é exatamente como eu vi, eu encontrei aquela imagem, eu achei aquilo fantástico, né? E aí eu montei o grupo e montei a fanpage e depois eu montei o grupo e comecei a convidar algumas amigas, né? A gente foi no grupo do auditório, a gente avisou, e aí o resultado tá aí pra vocês. Então, assim, o que me motivou de verdade a fazer o trabalho é ajudar a maioria das mulheres que sofrem por amor, que se humilham, que não se reconhecem, não se dão valor, e que elas possam ter a possibilidade de viver um amor em sua plenitude, na sua força, na sua verdade, sabe? Na sua intensidade. Então, isso foi o que me motivou realmente a começar esse trabalho. E você que está aí, você veio atraída para esse trabalho por alguma razão. Eu acredito, sinceramente, que você veio porque está na hora de você viver um amor de verdade, sair desse campo da ilusão. Então nós somos aí mais de 1000 mulheres privilegiadas, né, para poder viver o amor e espalhar esse amor para muitas e muitas pessoas. Então foi o que me motivou a fazer esse trabalho. Então a gente agora vai começar a fazer a nossa aula, né? É possível, eu aqui eu não vejo porque fica fechado mesmo pra mim, né? É possível... Peraí, gente, eu não tô conseguindo ver, juro. Deixa eu tentar aumentar aqui minha tela pra ver se vai. Não, também não vai, ele cobre. Eu já sei, agora eu vou ter que colocar a telinha mais pra baixo. Ah, tá. É possível mudar a outra pessoa, não é isso? É possível mudar o outro, né? É isso que está escrito. Eu escrevi, mas não lembro mesmo. Então vamos lá. É possível mudar a outra pessoa, né? Isso aí foi uma pergunta até que fizeram muito, né, no grupo. E o que eu digo é o seguinte: não é que você mude a outra pessoa, você vai entender isso agora, você vai entender isso hoje. Não é que você mude a outra pessoa. A grande questão é, quando você muda a vibração que há dentro de você, a outra pessoa, ela sente essa vibração e instantaneamente ela muda, tá? Alguma coisa no padrão dela muda em relação a você. Então, quando a pessoa fala assim, Alessandra, ele tem que fazer isso, não é uma questão de manipular, não. Você muda dentro de você. Porque a gente parte do princípio de que a mente é única. A física quântica fala, a consciência é una. A metafísica, ela fala, a mente é única. Então, vamos raciocinar a respeito disso. Isso é importante que vocês entendam e para vocês entenderem por que o que a gente faz aqui surte um efeito, pode surtir um efeito num grupo inteiro, né? Quando você... todos nós provimos de uma única fonte, certo? Qual é a nossa fonte? A nossa fonte divina é a grande consciência, você pode chamar de Deus, de Pai, de fonte, de essência, do que for. Todos provimos dessa fonte. Todos nós somos imagem e semelhança dessa fonte. O que é nossa imagem e semelhança dessa fonte? Não é esse corpo físico, é a nossa consciência. Essa consciência ela é infinita, ela não tem forma, ela é onisciente, onipresente, onipotente. Só que a gente não sabe disso. Então, como que eu aciono ou me conscientizo dessa consciência una e infinita? Quando eu vou melhorando as minhas percepções. Ok? Quando eu expando a minha percepção, eu vou me situando nessa consciência infinita. É mais ou menos assim. Imagine, cada ser humano, cada uma de nós aqui, temos uma consciência infinita. Nós provimos da mesma fonte e nós temos uma consciência infinita. Em algum momento,
não é? Em algum momento, ou para mim até nem existe esse momento, porque ele já está, né? Essas consciências, elas se tocam, o seu infinito com o meu infinito, o infinito de cada uma aqui, vira tudo uma coisa só. Por isso que a gente diz que todos somos um. Então, nesse contexto, quando nós estamos... Eita, eu passei o slide errado, peraí. Quando... Não abre? Não. Então, quando nós estamos nesse trabalho, e quando você começa a emitir uma vibração diferente, uma vibração mais... numa sintonia diferente, essa vibração ela vai começar a se misturar com o que está em volta, ela vai sendo emitida para quem está em volta, como gotinhas, igual está aqui no slide, ó, como gotinhas num oceano. Cada gotinha e essa frequência de onda, ela vai uma batendo na outra, até que vire uma coisa só. Não é assim que funciona? É exatamente desta forma que acontece quando nós mudamos, quando nós mudamos a frequência dos sentimentos que nós temos aqui. Quando nós estamos fazendo aqui. Então, quando eu mudo essa minha frequência, fatalmente essa frequência, que é uma frequência quântica, ela é irresistível, tá? Ela é quântica, ela não precisa de sinais visuais reais, não precisa de fala, não precisa de nada dos 5 sentidos, ela vibra e ela é. Então, quando essa frequência ela começa a acontecer, naturalmente o outro ser que também recebe e entende a linguagem quântica, ele vai começar a vibrar um pouco também nessa frequência. Ele vai começar a fazer uma troca nessa frequência. Tá? Por isso que não é que a gente mude o outro, mas a nossa mudança de frequência interfere no campo do outro, que na verdade é o mesmo campo. Então, quando um grupo se reúne para fazer uma oração ou uma vibração, numa sintonia para um determinado lugar, com uma determinada intenção, você afeta aquele campo, onde está sendo emitida aquela vibração intencionada. Isso aí está mais do que provado na física quântica, tá? E em vários experimentos científicos. A linguagem quântica ela é instantânea, ela é espontânea, ela não precisa de conexões. Eu preciso imaginar o fulano de tal, pensar nele. Não, não precisa. Você só vibra e a energia vai. É mais ou menos assim. Imediatamente aquilo está acontecendo. Tá? A gente não precisa de equipamento para acontecer, entendeu? Então a coisa é exatamente assim. Então, quando a gente começa a mudar os nossos padrões, por isso que eu falo, a sua lista tem que estar muito bem detalhada. Muito bem detalhada. Porque quando você muda o seu padrão, você muda a sua vibração, você começa a se amar, aquela pessoinha, que não importa qual seja, tá? Que está em sintonia com aquilo que você escreveu, que está em sintonia com a vibração de amor que você está emitindo, ela vem imediatamente. Vocês podem até achar loucura, tá? Mas testa para vocês verem, depois vocês vão me contar. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Às vezes, né, eu já falei lá, eu escrevi no curso que às vezes aqui na Sandra passa menos exercício, porque tem muita gente, eu sei que tem muita gente que não está adaptada, né, mas eu tenho uma certa ansiedade em ver as coisas acontecendo, eu sou muito apressada, né, natureza ariana, ascendente sagitário, eu quero tudo para ontem, né. Então, eu passo muito exercício, mas a ideia é que vocês pratiquem, criem o hábito. Esse caderninho de vocês é o segredo do segredo, sabe? Vocês têm que ter esse caderninho como amigo de vocês. Então, pratiquem os exercícios e a gente vai trabalhar nessa mudança de frequência. Então, quando você que tem uma relação e você vive brigando aí com seu namorado, com seu marido, vê aí qual é o diálogo interno que está acontecendo. Se está ligado à raiva, se está ligado à insatisfação, se está ligado à insegurança. Porque quanto mais você vibrar isso, mais ele vai te devolver isso. E é por essa razão que a gente tem que mudar essa frequência interna. E o Eu Amo Me Amar é a nossa primeira senha desse mês de grupo, né? É a primeira senha,
ela foi feita, ela veio também inspirada, tá? Foi no meu, acordei com essa senha na cabeça, que meu coração me deu, né? Eu acordei com essa senha na cabeça e compartilhei com vocês. O Eu Amo Me Amar. Porque ele tá mudando completamente. Você vê que essa frase, ela coloca o teu foco em você e na frequência de amor. Porque nós todos somos seres de amor. Todos somos um amor. E quando a gente reorganiza isso na mente e assimila isso no nosso novo sistema vibracional de amor, tudo pode acontecer, tudo de bom, tá? Tudo que é bom pode acontecer, tá? Então, a gente está neste momento fazendo esse trabalho de mudança de frequências, tá? Então, como eu disse anteriormente, né, qual é a frequência que você costumava emitir dentro dos padrões? Vocês devem, quem assistiu a aula deve ter visto lá, identificado algum tipo de padrão, né? Deve ter identificado algum tipo de padrão. Deve ter visto lá, sei lá, homem não presta, ou amor é impossível, sabe? Não existe, é utopia. Vocês podem ter visto aí algum tipo de padrão. E esse padrão, ele tem uma crença que segura esse padrão ali, né? Tem alguma crença. Por exemplo, se no seu padrão que está lá a história do que o homem não presta, vem uma sensação de que, poxa, se o homem não presta e eu vou me relacionar com homens, e como é que vai ser isso? Então eu não vou ser feliz. Não posso ser feliz no amor porque o homem não presta. Quer dizer, aquela crença se conecta àquele padrão. E essa sensação de que eu não posso ser feliz gera um estado de quê? Impotência, incapacidade, não merecimento e por aí vai, né? Então você deve ter identificado alguma coisa. E esse padrão, possivelmente, essa vibração padrão, crença e sentimento é o que está sendo emitida aí para o seu parceiro. Pode acontecer de vocês estarem fazendo... A Paula perguntou se é possível atrair de volta o ex. Olha, até pode ser, mas eu aconselho você a nesse período não se envolver não. Dá um tempinho, tá? Dá um tempinho. Então pode acontecer de você, nesse período de mudança, tá? Nesse estado de mudança, que você verifique essa mudança, quando você retira aquele padrão, mudou a crença, muda o sentimento, que se coloca um novo padrão no lugar, né? Você vai ter um movimento completamente diferente e o seu parceiro, quem está com você, vai sentir as vibrações diferenciadas e vai começar a trazer para você aquilo que você realmente deseja, aquilo que é para vocês dois, né? Não vai haver mais tanto distanciamento. Então assim, vocês vão entender isso um pouquinho mais à frente. Então a gente falou de padrões de referência. Vocês viram lá na aula, né, a história da mãe patinha, com os patinhos, né? Todo mundo de coraçãozinho quebrado. Eu quero que vocês identifiquem o seguinte agora. Em termos de relacionamento, a gente vai focar hoje aqui em relacionamento. Então, em termos de relacionamento, qual é a sua melhor referência? Quando você pensa assim, relacionamento, quando você era criança, qual é a melhor referência que você tem de relacionamento? Seus pais, alguns tios seus, um casal de vizinhos. Qual é o melhor parâmetro que você consegue trazer na tua lembrança de relacionamento? Anota isso aí, por favor. Ok, só anotar, tá? Anota no seu caderno. O melhor padrão de referência que eu tenho. O que você percebia nesse melhor padrão? Havia amor, carinho, cumplicidade, respeito, né, fidelidade, lealdade, havia compartilhamento, havia reconhecimento. O que havia nessa relação? Anota. Vou dar um tempinho para vocês anotarem.
Não tinha, quem não tiver nenhum não tem problema. Nenhuma referência positiva, Maurília? Tá, se não tiver nenhuma referência positiva, tudo bem, você coloca lá, nenhuma referência positiva. Ok, tá? Quem não tiver, só escreve lá, nenhuma referência positiva. Sem problema. Maravilha. Tá, não tem problema, gente. Isso é só pra gente ver se você não tem um padrão. Vocês vão ver isso. Se você não tem um padrão de referência positivo numa relação, como é que você vai conseguir ter uma relação positiva? Então é isso que a gente refaz, né? Essa história que a gente refaz. Agora vamos lá na pior referência em termos de relacionamento, de quando você era criança. Como é que era essa relação? Havia agressão, desrespeito, deslealdade, havia distanciamento, havia desamor mesmo, sabe? Distrato, descaso. O que vocês viam nesses padrões de referências negativos em termos de relacionamento? Ok. Anotem, tá? Isso é importante. Violência tem muito, né? Hoje eu fiquei tão triste, também vi a notícia de uma pessoa que um marido que matou a esposa, quer dizer, isso tá muito comum hoje em dia, né? Mas é por conta desse, que a gente falou disso, acho que em outro momento, dessa falta de inteligência mesmo na educação do coração. As pessoas não têm, né? É tudo muito aqui dentro do sistema, o sistema é muito frio, não serve mais, destrói, né? Não serve mais, joga fora. Sucateou, joga fora. Não tem vínculo, né? O coração, ele traz esse vínculo, esse afeto, esse desejo de construir, né? De refazer, de manter. E a cabeça não, ela não funciona mais, não serve mais, joga fora. A cabeça funciona assim, né? Como se fosse uma coisa só racionalizada, né? Lembra da maquininha, né? Do computador, não serve mais, joga fora. Compra outro. Então é por isso que as relações estão desse jeito, descartáveis, né? Que bom. Não consegue trazer nenhuma referência negativa, assim, na relação, Ana? Não vem ninguém? Um casal, ou até uma fala, né? Você pode ter ouvido de alguém que casamento era a pior coisa do mundo, né? Eu ouvia da minha mãe que casamento era escravidão. Casamento era escravidão, olha só. Então, pois é, são essas referências vocês anotam. O casamento não era bom, que havia muita briga, né, entre os casais e tudo mais. Laura falou que tem medo de se casar. Pois é, de onde que vem? Quem que botou esse medo, né, em você? Alguém colocou. Então, quando vocês fazem essa referência, olha que interessante. Quando vocês anotam essa referência, vocês olham para ela, foca aí agora nesse negativo, tá? Que esse positivo, se tiver, a gente vai usar provavelmente na semana que vem. Quando vocês olham para essa referência negativa, o que vocês sentem? Teve alguém ali que já falou que tem medo de casar. Então, medo. Casamento é medo. Relação, né? Medo. E aí anota esse sentimento. Relacionamentos da mãe desastrosos, né? Pois é, e como é que você se sentia ao ver os relacionamentos da sua mãe dessa forma, hein, Ana? Hoje, né? Quer dizer, quando você vê, como é que você sente? Quando você lembra disso, né? Essa é a situação. Anotem esses sentimentos. E eu quero que vocês agora façam uma anotação sobre a intensidade desse sentimento. Então, de 0 a 10, qual é a intensidade desse sentimento? 0 é um sentimento que não tem... 0, vamos dizer assim, a medida mínima, né? Tipo, não me afeta em nada. 10 é o, nossa, me afeta demais. Quando eu lembro, me dá uma dor,
eu me sinto mal, eu fico nervosa. É o máximo. Então vocês vão aí numerar a intensidade desse sentimento. É muito forte, né, Regina? Ok. Não te afeta em nada, Amanda? Lembrar disso? Ok. Tomem nota disso. Quem tem quem está aí que teve uma anotação em termos do sentimento, uma intensidade nesse sentimento, a gente vai fazer um exercício agora para liberar isso, tá? Que é o exercício que vocês vão aprender a fazer para liberar qualquer tipo de sentimento que vier até vocês. Eu já acabei fazendo a pergunta: como você se sente ao se ver na situação, né? Quando você se vê naquela situação, como é que você se sente? A gente já fez esse. Então vamos fazer o exercício. É aqui? Não. Não, é isso mesmo, a gente para aqui. Então, Então vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês... A Laura falou que não se afeta, não tem vontade de se casar, será que isso é um problema? Não, se você não tem vontade de casar, não tem problema, né? Você pode viver um relacionamento, viver namorando, né? Viver só no namoro e não se casar. Casamento não é uma obrigação, né? Então eu conheço mulheres que estão muito bem com a relação e namoram, né? Elas namoram assim com a mesma pessoa já há bastante tempo, mas elas falam que não querem casar, do jeito que elas estão bem. Mas a sociedade cria esse paradigma, né, em relação ao casamento, mas não é uma obrigatoriedade não. Não é não. Se isso é o que te faz bem, tudo ótimo, né? Agora a questão é assim, você tem um namorado e isso é bacana pra você, você tá atraindo relacionamentos bons, né? Aí para quem quer construir a história de família, para quem quer ter essa visão, casar, sabe, compartilhar a vida mesmo, porque assim, quando eu falo compartilhar a vida, eu falo compartilhar mesmo um lar, uma casa. Não que os namorados não compartilhem a vida, eles compartilham, né? Viajam juntos, tem uma série de atividades juntos, mas cada um pro seu cantinho, dorme de vez em quando, é aquela história, né? Mas não há problema nisso. Não há mesmo. Então quem quer, vamos seguir em frente. Então eu quero que vocês agora peguem esse sentimento que vocês numeraram. Se foi tristeza, se foi medo, se foi desespero, se foi dor. Presta atenção no sentimento. Eu quero que vocês fechem os olhos, tá? A gente vai fazer um exercício mesmo. Fechem os olhos. Respira fundo, prestando atenção no próprio corpo, na própria respiração. E nesse momento, vocês vão exercer a função de observadores. Quando você é observador, você tem poder sobre a coisa que você está observando. Ou seja, você sente o que ela traz para você, mas ela não te afeta. Não da forma como afetaria se você se visse na situação. Então eu quero que você respire e preste atenção no sentimento. Simplesmente no sentimento. E você vai dizer agora para você mesmo: ok, eu te aceito. Eu aceito essa tristeza, eu aceito essa decepção, eu aceito esse medo. Eu aceito esse sentimento, como é, exatamente como é. E eu quero que vocês intensifiquem esse sentimento ao máximo, como se fosse uma esfera, né, uma bolha. E eu vou fazer 3 perguntas. E vocês vão responder cada uma delas, de olhos fechados ainda, com atenção do sentimento. Então intensifique ao máximo. Eu sei que vai doer um pouco, que vai provocar algum incômodo, mas é assim mesmo. E eu vou perguntar para vocês: o que você ganha em manter esse sentimento?
Só respondam para você mesmas. Responda para si mesmo. Existe algum ganho em manter esse sentimento aí? A segunda pergunta: você quer liberar esse sentimento? E responda para você. E eu vou fazer a terceira pergunta: quando você quer liberar esse sentimento? Quem respondeu agora, é só respirar profundamente, levando o ar para o baixo ventre, enchendo a barriga e soprando bem forte para liberar completamente esse sentimento. Inspire novamente e sopre bem forte. Deixe esse sentimento partir, deixe ele ir embora, como quem solta um objeto no ar. Mais uma vez, inspire fundo e libere. Solte completamente. Liberte completamente esse sentimento agora. Agora volte a prestar atenção em você mesma, como se você observasse o seu corpo, observasse a sua respiração. Perceba como você se sente nesse momento. Eu quero que você volte a lembrar daquele sentimento do começo. Verifique se ele continua com a mesma intensidade, se diminuiu, se continua na mesma. E nós vamos repetir mais uma vez, mais uma sequência dessa respiração. Então eu quero que você volte a se concentrar no sentimento, a observar o seu sentimento. E você vai intensificá-lo novamente. Você vai perceber que ele já não expande tanto quanto antes, que ele já não dói tanto quanto antes, mas que você o observa. Você observa se tem alguma cor ou se toca em algum ponto do seu corpo. E você só aceita. E deixa expandir ao máximo que você conseguir. E eu volto a fazer as perguntas novamente. O que você ganha em ainda segurar esse sentimento? Lembrando que dor, tristeza, isso não é ganho, são todas perdas. Você quer liberar esse sentimento? Quando? Ok, então inspire fundo, levando o ar lá para o baixo ventre, sopre com bastante força pela boca. Inspire mais uma vez e sopre com bastante força, liberando completamente, soltando, deixando livre, porque esse sentimento realmente não lhe pertencia. Inspire mais uma vez e sopre forte, liberando completamente esse sentimento. Agora volte a respirar naturalmente e apenas se observe. Para quem ainda sente alguma coisa, eu aconselho a repetir o exercício, a repetir mais uma sequência, fazendo essas 3 perguntas. O que eu ganho com isso? Se eu quero liberar esse sentimento? E quando eu quero liberar? Para quem já sentiu completo alívio,
Concentre-se um pouco mais nesse estado de vazio, de paz. Quem já conseguiu concluir o exercício, anote sobre essa sensação que você tem agora. Você relaxou, né? Né, Paula? Leveza, ok. E se você voltar a lembrar daquela cena que te provocava o sentimento, você vai ver que ele já não está mais lá. Eu quero que vocês façam essa experimentação. Peraí, deixa eu voltar aqui para poder ler. Medo de que, Carlos disse, medo de que o outro possa bem-estar. Não entendi muito. Escreve de novo para mim. Sensação de paz interior, está se sentindo bem mais leve, em paz, sensação de paz. Ok. Leveza, paz. Maravilha. Então a gente liberou esse sentimento que fomentava essa crença, né? Então deixa eu ver. O meu frio na barriga é tão grande em relação a isso que não saiu frio na barriga. Elane, esse frio na barriga está ligado ao sentimento. Então você tem que estar ligado a medo, possivelmente, né? Você deve ter feito aí alguma coisa em relação ao medo. Eu aconselho você a repetir esse exercício. Repita até que essa sensação passe. Se você não identifica o sentimento, mas só a sensação na barriga que está, você se concentra na sensação da barriga, tá? É como se você tivesse, assim, se concentra na sensação e respira. E aí só observa, é como se você estivesse observando. E nessa observação você respira e você diz, o que eu ganho com isso? Né? Eu posso liberar essa sensação? Eu quero liberar? Né? Quando? E aí você faz o exercício, inspira e deixa passar, porque é como se você tivesse habituada, talvez, a segurar o sentimento, e aí a liberação, o teu sistema não aceita muito, porque ele está acostumado a administrar aquela sensação. Então só experimenta fazer novamente, tá? Tem gente que ficou com sono, é isso aí, porque liberou. Então eu quero agora que vocês experimentem lembrar de novo da cena. Porque é assim mesmo, tá, gente? A gente libera, mas a gente volta pra gente ter a certeza. É a história da experimentação, é bem científico. Então, assim, a gente liberou o sentimento que estava mantendo ali aquele padrão, né? Que estava fomentando o padrão. A gente volta na cena que trouxe o sentimento e vê se essa cena nos provoca algum sentimento ainda. Eu acredito que não mais. Se vocês puderem repetir dessa forma e me dar um feedback aqui, eu agradeço. Bem-estar apenas, ok. Tá bom. Obrigada, Carla. Se sente confiante, ótimo. Porque à medida que a gente vai fazendo o exercício, a gente vai experimentando os sentimentos reais, aqueles sentimentos que nos pertencem. Porque toda cena exterior, claro, ela reflete algo dentro de nós, né? A gente atrai aquela situação para dentro de nós. Né? Assim, ela foi atraída pelo que está dentro de nós. Né? Mas a gente, quando é criança, a gente assimila aquela imagem, aquela circunstância, e o sentimento ele agarra naquilo ali, né? E é o que a gente acaba trazendo para a vida adulta.
Então, quando a gente libera o sentimento, é como se aquele padrão, aquela cena ficasse solta, é como se fosse um livro que você consulta e que já não vai mais fazer parte da tua história, do que você quer construir para você. Faz parte do passado que não lhe pertence. Era a briga daquele casal, era a briga dos pais, era a relação deles, você não era a sua relação, você não tinha que ter trazido aquilo para você. E assim você vai liberando. Esse exercício, esse balão explodiu, bom, também faz parte. E aí você sopra para jogar esses restos aí para longe. Esse exercício você pode usar para qualquer sentimento que você esteja no dia. Vamos supor que você acordou mal, está meio triste. Então você olha para a tristeza, aceita a sua tristeza, observa onde que ela está te tocando e faz as 3 perguntas. E respira, né? Respira e sopra para soltar. Se vocês fizerem isso com todo tipo de sentimento que vierem no dia, vocês vão ficar muito mais habilidosas nisso. E vocês vão ter muito mais empoderamento em relação aos sentimentos. Não é qualquer coisa que vai começar a te afetar mais. Então você fica mais controlada, né? Você vai se sentir muito mais controlada realmente. Então é uma boa praticar esse exercício, tá? Isso, então, a Janira está falando aqui que já tem a sensação de que as cenas que viveu já não importam mais. Porque já não tem mais consistência, vamos dizer assim, o sentimento que agarrava, né, que mantinha aquela crença e possivelmente o padrão que ela trazia já liberou. Então o padrão a gente vai fazer a mudança na semana que vem, tá? A gente vai pegar e eu quero muito que vocês continuem exercitando durante a semana. Se você teve relacionamentos traumáticos, eu aconselho a você a fazer exatamente o que a gente fez aqui hoje. Qual é a cena daquele relacionamento que te dói ainda? Se ele foi duro, se ele simplesmente te desprezou, se ele simplesmente te abandonou da forma mais dura possível, sabe? Da forma mais baixa possível, aquilo te provocou ainda um ressentimento muito grande. O conselho que eu dou é anote a cena, porque assim, não é a história toda, é uma cena que aquilo marca em você. Daquela cena, qual é o sentimento que está agarrado naquela cena? E faça esse exercício da respiração. Faça o exercício da respiração, libere o sentimento e você vai ver que aquela cena já não interfere mais em você. E você vai começar a limpar todos os sentimentos das relações que você teve no passado. Se você está passando por um problema hoje, faça desses sentimentos de hoje. E se você parar para pensar bem, você não tem pouco trabalho não. A gente tem muito trabalho, né? Quantas emoções aí vocês têm que liberar? Quantos sentimentos, quantas histórias, quantas coisinhas? O meu conselho é: anotem e limpem. Eu não tenho ideia do número, eu acho que eu já devo ter mais de 10 cadernos nessa história de limpeza de emoção, porque são anos que eu faço isso, que eu trabalho, né? E isso aplico, utilizo, até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Eu tenho experiências, assim, muito fortes com esses exercícios, né? De pessoas da minha família, que tiveram um arrobo assim, sabe? Surtaram e vem com muita agressividade, né? Vem com muita raiva, com muita agressividade. Na hora, claro que eu fiquei impactada com tudo que foi dito, que eu fiquei chateada, sim, mas eu não dei uma palavra, eu ouvi aquilo tudo. Eu fui para o meu quarto e eu fiz o exercício para liberar aquele sentimento. Então eu liberei, respirei, liberei. Quando as coisas passaram, se acalmaram, eu sentei com a pessoa e eu consegui conversar com ela e ela me ouviu sem que houvesse nenhum atrito mais. Porque não havia atrito da minha parte, mas a pessoa estava enfurecida. Sem motivo, era problema dela com ela mesma. Claro que eu fiquei chateada, né? Não queria que aquilo tivesse acontecido, mas eu fiz esse processo de limpeza e depois eu fui conversar com a pessoa, num outro momento. Então eu disse tudo o que eu queria ter dito, eu fui ouvida, porque aquela frequência de raiva, né, que há na relação, aquilo foi rompido, a raiva se dissolveu, então a comunicação ficou limpa. Eu consegui falar com ela tudo o que eu
entendia daquilo que tinha acontecido, do que ela tinha falado, e ela ouviu tudo, assimilou, não alterou mais, não se alterou mais, e a gente conseguiu se entender. Então, esse exercício é de uma importância fantástica. Vocês podem aplicar esse exercício, vocês podem usar esse exercício, tá? E experimentem. Eu não dou exercício para vocês deixarem guardados, não. Eu dou exercício para vocês experimentarem. Então, vocês vão ter aí uma semana para limpar o máximo possível essas emoções atreladas a todo o histórico de sentimento que vocês trouxeram, aos seus padrões de referência lá do passado. Vocês já identificaram lá qual é o padrão? Tá, quais são os sentimentos ligados àquele padrão? Quais são as crenças que vieram daquela história lá do passado? Vocês já sabem o que você tem que fazer. Vocês vão anotar agora, caça aos sentimentos que estão vinculados a isso. E vão fazer esse exercício a semana toda. Vocês tirem aí 1 minutinho, 2 minutinhos e façam. Para que na semana que vem a gente faça a substituição desse padrão, daquele padrão. Porque ele já vai estar soltinho, fica muito mais fácil. Então a gente vai conseguir fazer essas mudanças, tá? Vocês têm muito exercício essa semana. Eu nem sei se eu vou passar mais exercício semana que vem, porque vocês estão cheias de exercício. Tem exercício na aula que a gente deu, tá? Tem exercício da semana no grupo, né? E tem do vídeo, né, que foi gravado. É muito exercício, gente. Então vamos praticar, né? E aí a gente vê. Deixa eu ver, a Laura perguntou aqui, é difícil até de pensar sobre, é normal pensar sobre o quê? Sobre a referência que você trouxe? Algo assim? Pois é, esses momentos e sentimentos que vieram é o que você tem que anotar e repetir o exercício para cada um deles. Não dá para fazer uma gama de uma vez, não é muito assim. E prestem atenção numa coisa, às vezes a gente vai limpar, por exemplo, raiva, a gente vai fazer esse processo de liberação da raiva. A raiva normalmente esconde uma tristeza, tá? Então às vezes você libera a raiva e fica com um sentimento de tristeza. O que você faz? Limpa a tristeza. Se limpar a tristeza, vier uma outra lembrança que trouxer um outro sentimento, você limpa até você ficar nesse estado de vazio, nesse estado de paz, de vazio. Tá? É para ser dessa forma. É o conselho que eu dou para vocês. Pode fazer exercício sempre que se lembrar. Sempre, tá? Sempre que se lembrar. Esses sentimentos mais fresquinhos ainda são mais fáceis de serem liberados. Os mais antigos, eles vão exigir de vocês atenção, autoobservação. E o que a gente está fazendo nesse grupo? Despertando a autoobservação. Autoamor é autoobservação, tá? Ok. A crise de choro também é normal, é uma forma de liberar, tá? Você pode ficar com uma dor, por exemplo, no local em específico. Aí você respira como se estivesse liberando aquela sensação física. Porque tem gente que não vem o sentimento, né? A pessoa que é sinestésica, ela não vem o sentimento, ela vem a dor. Aí você respira, concentrando nessa dor e liberando. E ela daqui a pouquinho ela passa. Com certeza ela passa na hora que você libera, tá? Porque tem gente que assimila ali a dor, fica registrada no físico, né? As pessoas sinestésicas são um pouco assim. Bocejo normal também, tá? Sinal de liberação. Sono também, também é. Então assim, quem tá com muito sono, eu aconselho mesmo, deita, respira, põe uma musiquinha, uma meditação e relaxa. Né? Deixa a sua estrutura se refazer num campo de novos sentimentos, de novas sensações. É bem assim. Enfrentar o que nos causa medo e tristeza é a melhor forma de mandar embora. Verdade. Completamente. É uma forma de você olhar, né? Quando você observa, você vê que aquilo não tem tanto poder assim sobre você. Então fica mais fácil de lidar, né? A gente vai gravar. Eu tô gravando, tá, Josiele? Eu estou gravando essa aula, então eu vou editar e vou renderizar e mandar para o YouTube. Eu acredito que amanhã ou hoje na madrugada que vai ficar renderizando e depois eu vou subir para o YouTube. Então eu acredito que amanhã já vai estar no grupo, tá? A gravação. Eu achei melhor fazer aqui porque a gente ia fazer exercício. Sempre tem alguém que fala alguma coisa de si mesmo. E às vezes a gente jogar direto assim no YouTube sem fazer uma edição, né?
não é muito bacana. Então eu achei melhor a gente fazer assim. Porque no YouTube, por exemplo, se eu subir agora, eu posso colocar não listado, então não fica público, só vocês vão ter acesso ao link. Então eu acho que fica mais seguro, né? Pra gente. Boa noite, Paola. Momentos como se... Imagina sempre reconhecidos, pode ser assim. Eu não entendi muito sua pergunta, Paola. Está a imaginar momentos como você, só porque eu imagino sempre como reconhecidos, é isso? Eu não entendi muito bem, você pode me dizer de novo, escreve para mim de novo de uma outra forma. Teve vontade de sorrir, porque liberou. Muito bom, viu? É Carla, né? Deixa eu ver, é Carla. Eu tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo, porque a gente já encerrou a aula de hoje, só para responder e tirar as dúvidas. Ah, ok, Rose. Você usa, Rosemeire, tá? Usa bastante esse exercício para liberar esses sentimentos, tanto da relação dos seus pais, que é o seu padrão, que manteve, você vê que você repetiu, né? O relacionamento do seu pai foi bem ruim, você também teve um relacionamento ruim. Então, você procura fazer bastante esse exercício, limpar, 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 para liberar isso, para a gente poder usar um novo padrão, tá? Na semana que vem a gente insere, mas eu preciso que você faça essa limpeza. É meio que caça as crenças, né, e aos sentimentos. Veio uma lembrança, você para e se pergunta: existe algum sentimento nessa lembrança? O que eu sinto quando eu lembro disso? Essa é a pergunta. O que eu sinto quando eu lembro disso? Ai, me dá uma dor, me dá uma tristeza. Então eu vou e faço a respiração e libero, tá? Faça as 3 perguntas. Não esqueça de fazer as 3 perguntas. Ok, então essa é a ideia, a gente liberar esses padrões. Mas para liberá-los, por exemplo, se eu tivesse numa consulta individual, a gente ia buscar todos esses padrões de uma única vez. Tá? A gente ia buscar os padrões, a gente ia identificar o padrão e a gente ia atrás de todo sentimento até zerar. E aí então terminava a consulta fazendo a troca de padrão. Como a gente está fazendo em grupo, e claro, todo mundo tem dúvida, a gente precisa saber como é que está o andamento, então a gente vai dividir isso em 2 partes, tá? Por isso que a gente vai fazer a inserção de um novo padrão no próximo encontro, que vai ser dia 6, na quinta-feira, tá? Não é que você vai esquecer, Rosemeire, você não vai esquecer. Vamos dizer que você não vai se afetar mais com a lembrança disso. É como se você visse um filme. Nem tudo que você vê em filme te provoca uma emoção, né? Principalmente se o filme for repetido. Então, é como se fosse assim, você vai lembrar, tudo bem, isso aconteceu, mas isso não me dói mais. Porque se você lembra e isso te dói, o padrão ainda está lá. E se o padrão está lá, você tem toda a possibilidade de atrair um relacionamento igual de novo. Só vai mudar o nome da pessoa, endereço, forma, né? Família, enfim. Então, a ideia é limpe os sentimentos. Se detenha a fazer o exercício, limpar os sentimentos. Senão você não vai conseguir atrair o que você deseja. Você vai continuar atraindo o que está referente a esses padrões, tá? Entendi, você ficou bem traumatizada, mas vai nessa história, Rosemary, vai fazendo esse trabalho de limpeza identifica os sentimentos, todos eles, e limpa um por um, até zerar, até você zerar, tem que zerar, para você seguir em frente. Ui, subi demais aqui. Nara nele sentiu vontade de chorar, né? Então limpa esses sentimentos, Rosemary. É a história deles, então você precisa limpar seu sentimento, tá? Entendi. Vocês estão lembrando dessas histórias todas de sofrimento. Então o que eu quero dizer é para você anota os sentimentos que são relacionados a isso, todos os sentimentos, e limpem, tá? Que você assim não vai esquecer do que aconteceu, você não vai sofrer ou continuar sofrendo com o que aconteceu. Você imagina você passar 20 anos da sua vida e você continuar sofrendo pelo que aconteceu. Você está paralisada no tempo. Você vai lembrar, tá? Eu tô falando isso para vocês pelo seguinte,
É, eu também sofri história de agressão. Claro que não com meu marido atual, né? Eu fui noiva, eu vou contar essa história com detalhes na semana que vem, mas eu fui noiva e eu tinha um noivo, quer dizer, foi uma fase péssima na minha vida, eu comigo mesma, vamos dizer assim, eu tava com o desejo supremo de me destruir. E aí eu atraí uma pessoa que fizesse isso, tá? E ele chegou a me agredir, ele tentou me matar, ele me perseguiu, tá? Então o que eu tô falando pra vocês não é porque não é teoria não, eu vivi isso na prática. Hoje eu me lembro de tudo que aconteceu, mas eu não sinto absolutamente nada. Nem culpá-lo eu consigo culpá-lo, porque eu sabia, hoje eu tenho plena consciência que fui eu que atraí isso para mim, porque eu estava vivendo uma situação familiar dificílima e o que eu queria era morrer. E eu atraí alguém. Atrair alguém para fazer isso aos pouquinhos, né? E foi exatamente assim. Então hoje eu lembro de tudo, de como foi, do que aconteceu, das coisas que fazia. E era uma pessoa completamente desequilibrada em todos os aspectos que vocês possam imaginar. E quase eu passei para o outro lado mais cedo, vamos dizer assim. Então, o que eu quero dizer para vocês é: limpem. Seja lá o que for, respirem e liberem essas emoções para não atrair isso de novo, ok? Tá, se você não lembra nada da infância, Elaine, não se preocupe com isso. Deve ter alguma coisa aí que teu subconsciente bloqueou de alguma forma. Então vai limpando dos relacionamentos do passado, tá? Limpa dos relacionamentos. Em algum momento você vai ter um insight e você vai lembrar. Se for necessário, né? Regina Pires, preso na gravidez. Isso também, tudo isso, tá, gente? Só a gente ir se limpando. Isso. Fazer antes de dormir. Todo dia tira um horáriozinho ali para fazer esses exercícios. Vai lá. Às vezes durante o dia você vai lembrar. Então assim, anda com um caderninho. Lembrou, anota. Quando for à noite você faz. Ou na hora que você estiver sozinho e puder fazer, faz. Né? Obrigada, Ana. Então, assim, tudo que eu tô passando pra vocês, assim, eu já passei por muita coisa em relacionamento. Já errei algumas vezes, que é normal também, né? Mas, assim, tudo que eu passo pra vocês é porque eu já passei por alguns maus momentos na vida também e a gente superou. A gente supera. A gente pode tanta coisa boa, né? Então, as perguntas, vou repetir. São 3 perguntas. Sim, primeiro, o exercício é: identificou o sentimento, você está exercendo a posição de observadora, então você intensifica esse sentimento. Identifica, às vezes vai vir cor, pode vir imagem, pode vir uma sensação física. Identifica primeiro e depois você vai fazer as 3 perguntas. O que eu ganho em segurar esse sentimento? Eu quero liberar esse sentimento, ou eu posso liberar esse sentimento? Pode ser as 2 perguntas, tá? Quando eu quero liberar? E a resposta vai ser sempre agora, né? Eu posso? Sim. Às vezes você vai tentar dizer assim: não, eu não posso liberar ainda. Mas aí você diz: mas eu quero. E aí você faz o exercício da respiração. Ficou vago. Depois que você faz o exercício, fica vago. Se não lembra mais é porque já saiu mesmo. Então nem se esforça. Já não tá mais aí. Tá? A Laura, né, que falou que não lembra mais. Olha, o que eu falo, essa Elane está perguntando se volta ou não pro ex. Limpa os seus sentimentos, sabe? Faz muito assim, eu amo me amar e limpa muito os seus sentimentos em relação a isso. Limpa a dúvida. Boa dica, né? Limpa essa dúvida. E aí, limpou a dúvida, aí você vai ter a resposta. Tá? Essa sensação de não ter uma definição, né? É dúvida, limpa a dúvida, tá? Não conseguiu receber um vídeo que a Jaqueline me mandou, se ele viria pelo e-mail. Ele vai no e-mail de confirmação. Será que é o vídeo
É o vídeo da aula, Ana? Você assistiu o vídeo da aula sobre padrões de referência? Você não tem ou não lembra de nenhum sentimento ruim daquela cena? É isso? Hein, Coelho? Coelho, né? Não sei como pronuncia. Porque assim, se não tem sentimento ruim nenhum, não tem por que liberar. A ideia é liberar o sentimento que está preso ali, né? Quando aí vem a confirmação, depois dessa confirmação vem o assim que vem a confirmação, vem um outro e-mail com o link para você acessar o vídeo. É assim que funciona. Aí você tem que procurar esse e-mail que foi para você. Procura em todas as pastas, spam, na pasta de abas, né? As abas do Gmail. O Gmail tem abas, eu não sei os outros. Ok, continua fazendo as liberações. Tá, gente? Então vamos lá, né? Que já passou da hora, já deu a nossa horinha. Conquistar a pessoa que você gosta fazendo esses exercícios. Olha, o que eu digo pra você é assim, não focaliza muito a atenção numa única pessoa. Porque assim, você está focalizando a sua atenção numa pessoa, ainda mantendo os padrões antigos. Então você não tem como saber se essa pessoa é a pessoa para você. Eu confio mais em você deixar o seu coração decidir quando você limpar esses padrões. Se for essa pessoa, ela vem. Se não for essa pessoa, virá outra. E aí você vai ver realmente que o coração estava certo. Anota tudo, Elane. Tem muita coisa para limpar, anota tudo. Eu levei uns anos aí fazendo esse trabalho comigo. Não me arrependo, faço até hoje. Até hoje eu tenho meus caderninhos de limpeza, não deixo de fazer. Né? Algumas crenças que se repetem de geração em geração. Tem isso, e o que você tem que fazer é assim, acaba em você. Você tem que começar a declarar para você que essa crença de geração em geração acaba em você. Tem que acabar, e acaba em você. A partir de você vai ser diferente. Exercício ao deitar. Eu não sei qual exercício é esse. De imaginar as pessoas, né? Tá, você usa a referência que você tem, de pessoas conhecidas, não tem problema. Eu lembrei da aula de padrões, né? Usa a. Não, essa energia quântica, tá? A Coelho está perguntando, né? Isso tudo que a gente está falando vamos dizer assim, as emoções, elas trabalham no nível quântico. Lembra que eu falei no primeiro hangout sobre o nosso hardware? Ele tem uma maneira segmentada de trabalhar. Ele trabalha dentro dos 5 sentidos, né? O que eu toco, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro, né? O que eu falo. Ele trabalha nesses 5 sentidos. O coração, ele trabalha no sentido espiritual, no sentido da intuição. Então, quando a gente trabalha nesse sentido da intuição, a linguagem, a maneira de comunicação é uma linguagem quântica. A energia e frequência é 100% quântica. Então, quando a gente está fazendo esse encontro, praticamente, foi para a limpeza dessas crenças, desses sentimentos, para a gente começar a ter uma experiência mais tátil dessas vibrações quânticas. Quando a gente limpa, por exemplo, se você estiver chateada com alguém, está sem falar com essa pessoa por um tempo, e se você fizer esses exercícios, não se assuste se essa pessoa voltar a falar com você, porque você mandou uma comunicação, uma informação a nível quântico para ela instantaneamente, liberou aquilo que vamos dizer assim, impedia esse contato, tá? Então a gente vai falando disso ao longo ou misturado mesmo durante as aulas. Mas se você tiver uma dúvida específica em relação a isso, você pode me mandar, que aí eu incluo nos próximos vídeos, eu posso falar isso no vídeo, eu posso escrever sobre isso no grupo, tá? Você pode me perguntar, não tem problema nenhum. Eu respondo. É porque hoje realmente eu estava, pela necessidade de movimento do grupo, eu falava assim, não, a gente tem que fazer um trabalho nesse campo emocional o mais rápido possível. Por isso que eu alterei um pouquinho
a coisa da aula, mas a gente falou disso. Limpar essas emoções é mandar uma nova mensagem dessa fonte quântica, né? O coração, todo o trabalho dele é muito quântico. Isso, Regina. Quando você entra em sintonia com o seu coração, é isso mesmo. Você sente que o amor está presente para você, né? Sim, limpa todas as dores presentes. Qualquer dor que você estiver, você respira e limpa, porque a maioria das dores que a gente tem estão ligadas às emoções, né? A gente psicossomatiza, então é bem assim. Ok. A gente sofre um pouquinho na mão dessas pessoas, mas a gente não é tão vítima não, viu? A gente é que atrai mesmo. E aí o que a gente faz é se perdoar, se amar, limpar essas lembranças do passado e liberar a outra pessoa. Libera, né? Para você atrair uma pessoa maravilhosa para você. Foi o que aconteceu comigo quando eu liberei realmente essa história, eu atraí uma pessoa fantástica para mim. Então, essa é a regra do jogo. É. Deixa eu ver, vou ver mais alguma pergunta. É isso aí, Gabriela. Não é muito mais do que você pensar em energia positiva ou negativa. Você sente uma vibração mais adequada, vamos dizer assim. Porque o coração ele não identifica o que é negativo e o que é positivo. Né? Ele flui ou ele diminui esse fluxo. Né? Ele emite essa vibração ou ele reduz essa vibração. Né? Aí quando ele reduz a vibração, aí vem os padrões mentais que eles vão entrando na frente, né, bloqueando, e essa energia começa a não fluir. Essa é a questão. O que a gente está fazendo é desbloqueando tudo para que essa energia flua. E aí você consiga atrair a pessoa que você quer, que você precisa para você. Pode, você. Bom, Paula está falando assim: pode usar o casamento como modelo de relação que não quer? Olha, isso é meio arriscado, porque você pode se separar, né? Mas o que eu gostaria que você fizesse é limpar todas essas crenças que estão ligadas a esse relacionamento. Se você limpar, pode até ser que você restaure aí o seu casamento, quem sabe, tá? Então vamos lá, gente, tem um monte de mensagem. Eu repeti já as perguntas. Essas perguntas estão no arquivo do Face? Não. Só vão ficar aqui e eu vou liberar a gravação novamente. Provavelmente amanhã de manhã deve estar no grupo lá o link para vocês assistirem novamente. Então vamos lá, né, gente? Quem tiver mais alguma pergunta, pode enviar lá para o grupo, tá bom? Então eu sou grata a vocês por estarem aqui. Eu espero que hoje a aula tenha sido muito proveitosa. Vocês vão aí receber muita informação ainda, muito ensinamento. Eu vou compartilhar com vocês muita coisa, tá? Que eu quero, a intenção mesmo é ajudá-las, né? Tem muita coisa, vocês não têm noção, é muita coisa. E a gente vai ter uma trajetória aí longa, tá? Mas assim, muito antes do que vocês imaginam, vocês vão estar alcançando o objetivo de vocês. Eu só espero que vocês não abandonem o grupo por causa disso, né? Que continuem para dar força às outras meninas, tá? Então eu quero agradecer demais a todas vocês. Para mim está sendo extremamente agradável. Eu estou fazendo isso com muito amor. Hoje eu fiquei ausente porque eu estava sem internet. Eu resolvi isso quase no final da tarde agora. Quase que eu desmarco tudo hoje. Mas graças a Deus a gente conseguiu resolver. Toda vez que a gente trabalha com crença de alguma forma, parece que trava tudo, né? Mas a gente conseguiu vencer. Então assim, eu agradeço demais, né, por vocês estarem aqui. No grupo, procurem ajudar as meninas que chegam, que não ficam meio perdidas. Quem já sabe como é que é a dinâmica, se puder avisar a pessoa, no arquivo tem, pega lá, faz o exercício, se puder ajudar. Eu sei que tem algumas que estão fazendo, mas
todo mundo fizer isso, assim, ajuda bastante, né? A gente tem que se ajudar, porque às vezes a gente posta alguma coisa aí, todo mundo vai postando alguma coisa, depois desce, então quem chega não vê, então fica realmente perdido. Então se vocês puderem ajudar, eu vou agradecer muito, assim, porque a gente está com muito trabalho, eu estou respondendo aí coisa de por dia, eu acho que quase 100 mensagens no meu inbox do Face, procuro responder a todas, faço com o maior carinho, respondo a um monte de e-mails, né? Tem o meu e-mail pessoal, tem o e-mail do auditório e eu procuro responder a todas. Pode acontecer de demorar um pouquinho de um dia, mas eu continuo respondendo e não consigo deixar uma pergunta sem resposta, né? Então eu faço isso, só peço que vocês tenham um pouco de paciência. Então assim, eu peço que vocês possam aí ajudar mesmo a continuar a manter esse grupo o mais uníssono possível e evitar, como a Jaqueline colocou muito bem no vídeo, né, evitar alguns memes, algumas daquelas postagens que não tem muito a ver com o grupo, porque assim, como a gente está fazendo um mastermind, o que é um mastermind? Uma mente mestra, né? Quando eu falo mente, eu vou falar assim, um heart master, né? Um coração master, né? Um coração mestre, que onde a gente pega o que quiser, onde a gente alcança o que a gente quiser. Então, vamos procurar manter essa unicidade mesmo, né? Essa unidade de trabalho e ajudar quem está chegando. Às vezes a pessoa chega muito sofrida, então a gente dá apoio, dá, sabe, palavras de apoio, indica algum vídeo. Então isso tudo ajuda muito, tá? Eu sou grata porque eu sei que muitas já estão fazendo isso. Então quem está aqui a primeira vez nesse Hangout, viu, entendeu, espero que tenha, é uma egrégora de amor, é verdade. Eu espero que tenha entendido como é que é a finalidade do grupo. A gente não está falando de sedução, a gente não está falando de magia, né? Não é nada disso. A gente está falando de lei da atração, a gente está falando de coisas de base científica, a gente está falando de treinamento. Vocês estão sendo treinadas para viver um amor de verdade. Vocês estão aprendendo isso. Então, o trabalho é bem esse mesmo e não tem nada que interfira nisso. Então, eu agradeço imensamente a vocês por estarem aqui e desejo muito mesmo que vocês continuem nessa vibração do eu amo me amar, tá? Então deixo um beijo grande, um abraço muito apertado e repitam aí, eu amo me amar, ok? Boa noite a todos, gente, vamos lá. Vamos que ainda tem muito trabalho aí essa noite. Beijão, tchau, tchau.